do ponto de vista conceitual, chamo isso de crise de representação. Quando você quer votar num candidato e o sistema político não permite, a gente está falando de uma crise de representação. E essa crise, ela também foi, né, transbordada. Agora, o que é que muda no cenário? E aí volta para a pergunta inicial. Veja como o negócio é complexo. Bolsonaro estabeleceu na cadeira de presidente uma coisa que jamais ele deveria ter feito. Agora até fica mais fácil da gente analisar. Agora né? fica. O resultado está colocado ali. Você tem Agora você já tem tudo concreto. Concreto. Mas ele jamais deveria se utilizar da cadeira de presidente para radicalizar. Tanto atacando as esferas internas do Estado, quanto também a sociedade civil. Eu lembro... as instituições que você falou, sim, porque eu falava isso hoje cedo no Jornal da Mix, que eu tô diariamente 6 às 8 com Dandara Barreto, 104.3, eu falava isso. Se há uma coisa em que o governo federal contribuiu, dentre as tantas coisas, né, que contribuiu negativamente, foi a avacalhação das instituições brasileiras. O STF, o TSE, a OAB, porque nada presta para o governo federal, para Jair Messias Bolsonaro, nada presta, nada que não esteja a favor dele presta. OAB não presta, o STF não presta, o TSE não presta, as organizações não prestam. E houve esse enfraquecimento e esse avacalhamento com críticas, não é? Rapaz, eu sou de um tempo, apesar de não tão idoso nem tão velho, que juiz e ministro ministro do STF só falava nos autos, professor. Ah, você tá querendo voltar ao passado? Não, eu acho que todo mundo tem direito de se manifestar, falar, ter uma vida normal. Mas, pô, e aí essas instituições perderam muito tempo lançando notinha de repúdio. E é só repúdio, e a coisa foi crescendo. Sim. Dentro de um eleitorado que estava aí calado e só esperou a oportunidade para aparecer. Matheus, mais uma vez a gente tocou nisso já, né? Anteriormente. Normalizaram o Bolsonaro. E as atrocidades e as em coisas. maio de 2019, ele estava em cima de um caminhão fazendo ato contra o STF. Sim. Declarando, né, apoiando manifestantes contra o Supremo Tribunal Federal. Chamando o ministro do STF de ladrão. Sim. Então, olha que interessante. Em fevereiro de 2019, eu lembro disso muito bem. Eu fui da gestão retrasada da PUB, que é o sindicato de... Inclusive, vai ter eleição no final do mês, né? Sim. Você já tem candidato? Tem, eu tô organizando lá uma chapa, né? Tô com a chapa 1 e fui da gestão. É um grupo político que a gente entende a importância da autonomia do sindicato Claro. E foi uma experiência muito bacana, assim, porque primeiro que eu parto de uma compreensão de formação política que quem é da classe trabalhadora, quem é trabalhadora, se organiza. Sempre. Política não é espontânea, as coisas não vêm do nada. Então, se tem uma coisa que eu valorizo desde o início, quando eu era professor da Universidade Católica, eu fui lá me filiar ao Simpro, né? Tava afiliado ao sindicato, né? Depois, eu fui de Grêmio Estudantil, essa é outra história. Então, eu lembro, como diretor do sindicato, que a gente recebeu uma mensagem, eu estava na zona rural, com a família, era carnaval, então estava desligado, né? E Bolsonaro emitiu uma medida provisória mudando a forma de contribuição sindical. Ou seja, no carnaval, ele sabia que era carnaval no Nordeste, que a gente estava em festa, nas universidades... As pessoas não estavam voltadas para isso, claro. E o cara vai lá e coloca uma proposta que muda, que era praticamente o seguinte: a gente deixava de ter o desconto em folha, certo? Da contribuição mensal para o sindicato, isso em todo o Brasil. E agora eu tinha que emitir um boleto, tipo conta de luz, né? Sim. Emitir um boleto, pagar, ou seja, obviamente que nessa transição os sindicatos se enfraqueceriam. Claro. Né? Então, dentro desse exemplo, ele foi construindo um governo de enfrentamento, né, à sociedade. Vamos lembrar, por exemplo, que
né? Um pouco depois, a gente teve um ministro da Educação que disse que era tudo, que as universidades eram balbúrdia. Ou seja, o meu chefe... Vamos lá, vamos aqui pensar juntos. O meu chefe, né? Que Aí foi quem foi o Weintraub? Weintraub. Abraham Weintraub. E deu vários exemplos. Acho que a UFBA entrou no meio, né? E aí depois você teve um ministro de educação que recebia propina de pastor... Barra de ouro. E barra de ouro e ainda colocava dinheiro em roda de carro. Pra gente ver o nível, né? Só o nível que chegou, e a gente levando o piloto de casa, eu sempre falo isso, imprimindo. E esse é o texto. governo que passou, segundo o presidente, os 4 anos sem ter um caso de corrupção. Pois é. Então,